Quando nós pensamos nas demonstrações contábeis, também são chamadas em muitos casos de demonstrações financeiras, e quando a gente vai fazer esse tipo de análise, nós precisamos entender que essas análises elas são de vital importância, uma das atividades mais importantes para qualquer profissional de controladoria contábil, de contabilidade e de gestão financeira também, né, de maneira geral. Isso por quê? Porque essas análises que a gente pode fazer sobre essas demonstrações, elas vão ser o que vai levar a empresa para outros patamares. Porque até certo ponto, a empresa, sem fazer essas análises, ela consegue, de fato, lidar e ter ótimos resultados financeiros e tudo mais, ela vai chegar num patamar onde ela consegue. Mas para que ela possa ir, de fato, para uma inteligência maior, para que ela consiga ter melhores resultados, e ela comece a tomar decisões mais estratégicas, ela vai precisar passar por essas decisões, ela vai precisar ter que tomar decisões mais assertivas, ela vai precisar ter que, de fato, entrar em detalhes mais condizentes com aquelas necessidades de que ela realmente está precisando. Então é importante nesse ponto que a gente entenda, né, como que funciona. Quando a gente fala de demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, a gente tem três principais ferramentas que nós vamos utilizar para fazer essas análises, onde a gente se baseia. As principais são, a gente tem aqui a demonstração do resultado do exercício, então a DRE, que é um relatório que vai oferecer uma síntese econômica completa das atividades tanto operacionais quanto das atividades não operacionais de uma empresa em um determinado período de tempo, demonstrando claramente se essa empresa teve lucro ou prejuízo durante um exercício. Contabilmente falando, de acordo com a legislação brasileira, as empresas são obrigadas a fornecerem demonstrativo do resultado do exercício contábil em certos períodos, pelo menos uma vez ao ano. Então, uma vez ao ano, a empresa está colocando, né, e entregando isso para a Receita Federal. É claro que a empresa ela pode fazer análise do resultado do exercício continuamente, a cada 6 meses, a cada 3 meses, mensalmente, vai depender dela, né, do que ela quer. De maneira gerencial, é claro, ela pode estar observando aí todos esses detalhes e todos os dados que estão dentro do demonstrativo. O segundo ativo, a segunda ferramenta que a gente vai utilizar para também fazer análise de demonstrações contábeis e financeiras é o demonstrativo do fluxo de caixa, que ele é um relatório que ele vai ajudar a gente dentro de uma análise evidenciando a posição financeira em determinado período de tempo. O DFC, como assim é chamado, o demonstrativo de caixa, aponta onde os recursos financeiros foram aplicados e qual a origem desses recursos, possibilitando, então, uma melhor gestão das entradas e das saídas de dinheiro e evitando desvios e erros cometidos dentro da gestão do fluxo de caixa. Então, é uma ferramenta muito importante. E por fim, a gente também vai ter a terceira ferramenta que a gente vai estar utilizando, e nesse curso aqui eu vou estar mostrando para você, que é o balanço patrimonial. Ele representa a evolução do patrimônio total da organização em um determinado período de tempo, que demonstra todos os ativos, né, os bens e os direitos da empresa, e também os passivos, tanto as dívidas quanto os deveres da empresa, bem como se o patrimônio acumulado está em ascensão ou está em declínio, né, está caindo. Então, quando a gente vai analisar tanto qualquer uma dessas três ferramentas, e nesse curso eu vou mostrar, a gente vai ter uma aula só sobre DRE, uma aula só sobre o fluxo de caixa e uma aula só sobre o balanço patrimonial, as análises ali dentro para que você entenda. Quando a gente fala disso, a gente tem dois tipos de análise. A gente tem a análise horizontal e a análise vertical dessas demonstrações, tá? E aí, quando a gente fala desses dois tipos de análise horizontal e vertical, eu vou explicar, né, como que funciona cada uma dessas duas análises, mas isso vai ser abordado, né, eu vou mostrar na prática quando a gente for analisar cada um das ferramentas. Então, a gente vai analisar o balanço, a gente vai analisar o demonstrativo de fluxo de caixa e a gente vai avaliar também a DRE, tá? Para você poder entender como que funciona. Então, quando a gente fala da análise horizontal, ela vai verificar o quê? A evolução dos elementos. Tá? Então, análise horizontal, no horizonte, ela analisa a variação e a evolução dos elementos de qualquer uma dessas três ferramentas que a gente vai falar. O objetivo da análise horizontal é analisar se os valores das demonstrações contábeis cresceram ou se eles diminuíram em comparação com as informações dos períodos anteriores. Ou seja, a análise horizontal permite verificar tanto a situação patrimonial da empresa, né, dentro do balanço,
quanto pelo seu desempenho quando a gente fala da DRE ou fala do DFC. Então, sendo assim, a análise horizontal, ao apresentar a evolução de cada conta das demonstrações financeiras, permite que seja realizada uma comparação para tirar conclusões sobre a evolução da empresa. Por que ela é chamada, né, de horizontal? Porque o analista financeiro ele vai se basear na evolução dos saldos das contas ao longo dos anos. Então, bem resumido, são comparados os mesmos elementos, porém exercícios diferentes. Se eu estou falando de mês, eu vou comparar mês a mês. Se eu estou falando de ano, eu comparo ano a ano. Se eu estou falando de trimestre, eu comparo trimestre por trimestre. Se eu estou falando de semestre, eu estou comparando semestre por semestre, tá? Então, a análise horizontal é dessa forma, a gente vai ver na prática nas próximas aulas ali. Como que funciona também a análise vertical? A análise vertical é também conhecida como análise de estrutura. Essa análise acontece de cima para baixo ou de baixo para cima, indicando resultados em efeito cascata. Ele é utilizado para identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados. Ele vai receber esse nome porque, ao contrário da análise horizontal, são analisadas colunas das demonstrações. E o objetivo da análise vertical é medir percentualmente cada componente em relação ao todo do qual faz parte, permitindo que sejam feitas comparações caso existam 2 ou mais períodos. Então, quando a gente fala da análise horizontal, eu estou analisando período comparado período por período. Quando eu estou analisando vertical, eu estou analisando o quanto que algum indicador representa do resultado. Então, por exemplo, se eu tenho uma receita, então vamos falar de venda, né? Então eu tenho venda. Na análise horizontal, eu vou pegar, por exemplo, os meses de janeiro e fevereiro e eu vou comparar se a venda aumentou ou caiu em relação ao mês para o outro. Isso é análise horizontal. Se eu estou analisando a análise vertical, eu vou pegar o valor da venda, por exemplo, em fevereiro, e eu vou analisar o quanto por exemplo, de impostos eu tive que tirar da minha receita, né? O quanto que eu paguei de impostos percentualmente em relação à minha receita. Então eu faço essa análise. Aí é claro que depois eu posso fazer uma análise cruzada, de pegar a análise vertical, onde eu pego percentualmente esses indicadores, e eu faço uma análise horizontal, para verificar se esses indicadores de um mês para o outro estão variando para cima ou variando para baixo. E aí eu posso propor ações de melhoria dentro dessas questões. Então, né, quando a gente fala, o principal objetivo da análise horizontal é comparar os itens de linha para calcular as mudanças ao longo do tempo, e a análise vertical tem como objetivo comparar as mudanças por colunas em termos percentuais. Nas próximas aulas, a gente vai falar muito sobre isso na prática, porque eu vou trazer de fato, né, os modelos, os relatórios para a gente construir junto cada um desses tipos de demonstrações, mas também, né, como que funciona a análise. Então, não perca as próximas aulas, espero que você tenha gostado e entendido essa questão conceitual de como que funciona a questão das análises de demonstrações contábeis, tanto na vertical quanto horizontal. Eu espero te ver na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!